galera, começando mais um episódio do AlphaCast, o podcast sobre seguros produzido pela Alfa Seguros. Eu sou o Fábio Luciano, superintendente de ramos elementares, e mais uma vez eu tenho a honra aqui de conduzir o papo. E o meu convidado aqui hoje é um amigo e companheiro de caminhada aí, Carlos Miranda Negrão, coordenador da área de subscrição de ramos elementares da Alfa. E a nossa missão aqui hoje é descomplicar o seguro patrimonial, seja através de dúvidas recorrentes que a gente aí recebe, ou alguns mitos que acabaram sendo criados e precisam ser derrubados. Para alguns, talvez a gente siga na linha do óbvio precisa ser dito, mas o intuito aqui é que todos tenham o mesmo entendimento. Negrão, muito bem-vindo. Cara, tá calmo, tranquilo. Tá tudo bem. Se o papo fosse sobre futebol, você ia estar bem, mas não é sobre futebol porque eu não posso falar de futebol esse ano. Tá? Então, cara, muito bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Bom, o Fábio me apresentou, sou o Carlos Negrão, trabalho na área de seguros já há quase 20 anos, apesar dessa... Isso entrega a idade, irmão. Não, mas aquele papo de falar cedo. Que tem 29 não rola mais, né? 20 anos... Comecei cedo. Sempre na área de subscrição. Em algum momento da vida eu caminhei pela área de corretagem de seguros. E aí, assim, foi uma experiência bem especial, porque a gente consegue ter a oportunidade de ver a ponta da lança, né? Eu acho que o papel do corretor, e aí a gente consegue perceber um pouco mais da importância de ter uma figura tão fundamental em toda essa cadeia. Porque o corretor, de fato, o trabalho que ele precisa exercer, o conhecimento que ele precisa ter e repassar isso para o cliente final é muito importante. Então, assim, nessa trajetória, momentos importantes como a parte de corretagem, subscrição, essa parte social aí que a gente conversa e que a gente tenta desburocratizar e até buscar soluções mais simples para esse mercado que, de fato, ainda é pouco explorado e precisa ter uma melhor abordagem de todos os setores aí da economia. Então, a gente vem nessa caminhada aí tentando melhorar isso, tentando fazer com que seja mais simples, mais fácil e mais especial essa caminhada aí do dia a dia. Cara, ensaiou em casa para falar isso tudo aí, falei. Ensaiou em casa. Tentei. Pô, bonito, muito bom. Bom, mas o nosso papo aqui hoje vai se concentrar nos produtos condomínio, empresa e residencial. E para ter um pano de fundo assim, para que a gente possa começar o papo, algo que é bem comum com relação ao seguro patrimonial é que ele tem muitas coberturas que se relacionam diretamente com o clima. E acho que todo mundo tem acompanhado aí todos os efeitos do El Niño, que tanto se fala El Niño. Tem temperatura que ela fica mais elevada, os temporais, vento forte, granizo, e ele deve ficar aí até meados do ano que vem. Então a gente vai ainda ouvir falar muito de El Niño aí durante um tempo. E o que pouca gente deve saber assim é que, independente do El Niño, o Brasil ele é campeão mundial de queda de raios. Aproximadamente caem aqui 80 milhões de raios todo ano no Brasil. 80 milhões de raios caem todo ano no Brasil. Independente de El Niño, Laninha ou qualquer outro fenômeno que a gente possa aí trazer. Mas esse é um dado muito relevante que impacta diretamente. Não por acaso, 60% de todos os sinistros que são pagos num seguro patrimonial se relacionam a dano elétrico. E dano elétrico vem muito da variação anormal de tensão, muitas vezes provocada fora do imóvel que passa para dentro. Esse que é o grande vilão. E o raio está por trás disso. Então, como nós somos os campeões mundiais de futebol, a gente não ganha mais nada. Mas em queda de raio, a gente hoje é campeão mundial. E o seguro ele pode contribuir com isso diretamente com relação à proteção. É uma proteção financeira. Tudo bem que a gente não tem a cultura hoje,
Mas quando a gente analisa somente esses 3 produtos que a gente vai abordar hoje, pegando os números da SUSEP, somente esse ano, entre janeiro e setembro, foram indenizados, sinistros indenizados, 2,5 bilhões de reais. Só que a gente está falando de uma fatia onde a gente cobre somente 15% das residências e 30% das empresas. Então, se a gente for pegar isso como um gancho e a gente pegar aí uma estimativa, só pegando o seguro de residência, onde 1 bilhão de reais foram pagos em sinistros somente esse ano até setembro, se a gente considerar a galera que não tem seguro, aproximadamente uns 5 bilhões de reais em prejuízos não tiveram cobertura securitária. Então isso deixa muito claro assim o impacto que a sociedade deixa de ter pela falta de cultura de proteção. Porque o impacto social e econômico que o seguro tem, ele é absurdo. E claro que tem uma oportunidade grande para crescer, mas mostra o quanto a nossa cultura ainda precisa ser desenvolvida para isso. E principalmente assim, porque quando pensa em seguro patrimonial, pensa-se muito em incêndio, e não é só incêndio. Tem um vasto leque de coberturas aqui, porque além de incêndio, além das coberturas aí que se relacionam ao clima, tem roubo, tem danos a terceiros, equipamentos, e por aí vai. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? E para começar, a gente vai começar falando de condomínio. Um produto aí que ele é obrigatório por lei e cuja responsabilidade de contratação da pólice cabe ao síndico. Mas eu te pergunto, e se o síndico decidir não contratar o seguro para o condomínio, ou então ele esquecer? Ele pode sofrer algum tipo de punição? Bom, acho que é importante trazer esses números aí para a gente ter ideia do tamanho do impacto que o seguro causa em toda a economia, né, Fábio? Imagina só, assim, a gente fala de milhões aí indenizados, o quanto isso não poderia favorecer a economia se a quantidade de residências, a quantidade de empresas fossem maiores no sentido de ter uma apólice de seguro, de ter a sua proteção. O quanto que a gente poderia ajudar toda a sociedade em eventuais problemas climáticos, como você mesmo colocou. A gente está numa temporada muito especial aí com relação ao clima. Esse El Niño, ele é historicamente o mais pesado que a gente tem aí registros. Então é fundamental que a sociedade perceba a importância do seguro e, claro, acione um corretor para que o corretor, através de todo o seu conhecimento, possa oferecer aquilo que de fato é importante para aquele cliente, enfim. E o síndico, quando a gente olha para a figura do síndico, que tem um papel ainda mais importante e até mais especial, porque ele não está ali lidando com somente o patrimônio dele. Ele está lidando com o patrimônio de outras famílias, com outros sonhos aí. Com certeza. E por isso, assim, é fundamental que ele conheça todas as suas responsabilidades, inclusive legais, previstas no artigo do Código Civil. O síndico, ele é responsável civilmente, podendo arcar, isso inclusive... na física, né? Sim, podendo arcar, inclusive, com seu patrimônio, caso ele não contrate, ou até que ele faça uma contratação indevida. Então, assim, o simples fato, às vezes, da gente... eu sou síndico do meu prédio, muitas pessoas até brincam, dizem... De fato, você é um herói, porque ser um síndico não é um papel muito simples. Mas quando ele percebe a importância que ele precisa ter para conseguir garantir que todos aqueles sonhos daquelas famílias que estão naqueles prédios e naqueles apartamentos precisam estar protegidos, e ele entende o papel dele legal, precisa ser diferente, precisa ser um tato diferente. Ele precisa buscar conhecimento para aí sim buscar a melhor contratação e a contratação devida para aquilo que ele é responsável. E fica muito claro assim, né, cara? O tamanho da responsabilidade que um síndico tem e que muitas vezes o morador olha ali pro cara e acha que o cara tá ali à toa, né? Então, assim,
é uma baita de uma responsabilidade. Quem assume realmente esse papel, como você colocou, cara, é um herói de fato. Porque além de tudo que envolve a gestão de um condomínio, ele tem ainda esse ponto aí quando envolve o seguro, e isso aí que você falou. Porque como envolvem, cara, todos os apartamentos que ali estão e as pessoas que ali moram, cada fração, então isso é uma responsabilidade absurda. E ainda em condomínio, algo que é bem recorrente, né, com relação a danos e que acontecem bastante, a maioria dos sinistros de um condomínio acontece nesse equipamento em especial, tá? Que é o inversor de frequência. Queria que você falasse um pouquinho dele e se a Alfa cobre e se aplica algum tipo de depreciação. Mas Legal. explica para a galera o que é um inversor de frequência, a galera não vai entender nada. Bom, de forma objetiva e simples, o inversor de frequência ele tem o papel básico de dar segurança e conforto ao elevador. Basicamente, ele controla a velocidade e melhora a questão do acionamento eletrônico do funcionamento do elevador. Basicamente, esse é o papel. E, infelizmente, esse equipamento, ele no sentido elétrico, ele é muito frágil. Então, a maioria dos problemas com relação a dano elétrico, a maioria dos problemas com relação à voltagem, à queda de energia, os problemas com relação à queda de raios, na maioria das vezes, num condomínio, quem sofre é o inversor de frequência, porque é um dos principais meios que utilizam a parte elétrica para o funcionamento. E a Alfa, sim, cobre de forma ampla. A gente percebe que tem alguns produtos aí no mercado que tem algumas condições que precisam ser analisadas com cuidado para verificar se de fato o inversor, o equipamento está coberto. É um equipamento caro, do ponto de vista financeiro, então por isso a importância de buscar parceiros que de fato cubram de forma ampla, e a Alfa cobre sim, e também pode oferecer a cláusula de contratação sem depreciação. O que é isso? Teve um sinistro lá no prédio, danificou o inversor. Se o condomínio corretor contratar a cláusula de não depreciação, que a Alfa oferece, num eventual sinistro, não vai ter aquela depreciação por tempo e uso, e aí o pagamento vai ser de um equipamento novo e não vai ter mais nenhum prejuízo adicional para o síndico, para o corretor. Pegando o elevador e indo para o estacionamento, a gente sabe que é comum assim o condomínio ter uma área destinada para guarda de bicicletas. O seguro de condomínio tem algum tipo de proteção para esses bens também? Tem sim proteção. Algumas apólices residenciais oferecem, mas olhando para o cenário de condomínio, por quê? Quando a sua bicicleta, aquela bicicleta lá que você comprou que agora... Eu uso muito. Você vê pelo meu corpinho que eu uso muito a bicicleta. Está lá presa na tua área destinada para a bicicleta, está lá devidamente fixa e guardada. Caso tenha qualquer tipo de dano ou subtração da bicicleta, o seguro de condomínio ele é responsável por ela. E sim, uma apólice de seguro cobre, e a Alfa, claro que cobre também esse tipo de evento, e dando tranquilidade aí para o síndico e para o corretor. Cara, agora falando de elevadores outra vez, algo que pode acontecer, você ter um vazamento, ter um rompimento de alguma tubulação e a água aí parar nos elevadores. Normalmente causa um dano elétrico e isso acaba sendo excluído. Na Alfa, como é que a Alfa enxerga isso e se é passível de contratação de cobertura para esse evento especial? Bom, Fábio, acho que assim, esse evento é um evento, embora diferente, é muito comum. E até ouvindo os nossos principais parceiros que a gente tem hoje no segmento de condomínio, era uma reclamação que a gente ouvia e sempre houve o questionamento de, poxa, como é que a Alfa consegue ajudar a gente nesse sentido? Porque acontece. E, de fato, na maioria das vezes, são acidentes. E o seguro está aqui para dar amparo para acidentes devidamente garantidos pela apólice, né?
Então, assim, ouvindo nossos parceiros, a gente, através de uma cláusula especial que a gente oferece na contratação do seguro, o corretor ele pode selecionar essa opção e aí, em caso de um rompimento de uma tubulação do condomínio, essa água escorrer pela estrutura do condomínio e cair no elevador e danificar, a Alfa sim garante, através da apólice, e deixando o condomínio mais tranquilo com relação a esse tipo de acidente. Agora, saindo do produto de condomínio, mas permanecendo no prédio, há uma confusão comum e um entendimento de fato equivocado que se o condomínio contrata uma apólice patrimonial, que o apartamento automaticamente está coberto. Como é que você pode explicar isso melhor para a gente? Tem cobertura de fato? Olha, assim, eu tive até experiência recente com um parente e isso veio acontecer com ele e através do seguro dele, ele me procurou para se informar sobre essa questão da cobertura, porque ele foi vítima na situação. O apartamento que fica em cima dele danificou a tubulação e até por descuido do morador e atingiu a área que era destinada a ele, que não era um apartamento, e sim uma outra estrutura que ele tinha no prédio. E aí ficou aquela confusão de quem eu aciono o síndico, aciono minha apólice. E o síndico não tem nada a ver com isso, né? O síndico... Ele ajuda, né? Ele vai lá e ajuda, ele intermedia, mas não tem nada a ver com isso. Mas é o cara a ser procurado. Mais uma vez, síndicos heróis. O síndico ele mais buscou apaziguar a situação e buscar o conhecimento do corretor para entender se tinha cobertura do que, de fato, já tentar realizar algum acionamento ali. E assim, a apólice do condomínio ela não garante danos causados pelos moradores a terceiros. O que garante esse tipo de situação é a apólice do morador. Então, até voltando à experiência que eu tive, a orientação que a gente passou é que procure o morador ele precisa se responsabilizar, porque de fato foi um descuido, uma falta de manutenção que originou aquele dano, e o dano que ele causou ao condomínio e ao terceiro, à vítima no caso, precisa estar coberta através da apólice dele e não a apólice do condomínio. A apólice de residencial. A apólice residencial e não a apólice do condomínio. Aí é uma apólice específica dele, afinal de contas essa é uma relação entre moradores. Sim. O condomínio não tem participação nenhuma nisso. Então, mas é uma confusão muito comum e que a gente precisa deixar claro aqui, que você pode até ter uma cobertura destinada para o incêndio, a verba pequena, ok. Mas por exemplo, se você precisar de uma assistência 24 horas, você tem que ter a sua apólice de residencial. Não é pela apólice de condomínio que você vai conseguir fazer qualquer tipo de acionamento. Outra confusão. Preciso de um chaveiro. Não é pela apólice de condomínio. É pela sua apólice de residencial, sabe? Então, esse é um ponto muito importante para que isso fique claro, tá? E o síndico, de novo, não tem nada a ver com isso. O condomínio não tem nenhuma responsabilidade, porque isso é uma relação entre moradores. E um ponto importante, na sua apólice de residencial, você pode cobrir tanto o seu dano, né, que é o vazamento em si, os custos que você vai ter para reparar, quanto os danos que você causa ao seu vizinho. Importante deixar isso claro aqui. Agora, ainda no seguro de residência, algo que é bem difícil para os corretores, porque ele não conhece a casa, o apartamento de fato do cliente. Ele não vai lá. E como é um ticket médio baixo, ele cota, ele apresenta realmente a proposta baseado nas informações que o cliente passa para ele. E isso corre-se um risco, porque como ele não vê de fato, ele não tem o olho dele de fato, assim, de um especialista, pode acontecer um sinistro e só nesse momento que se descobre que o LMI ou tinha insuficiência de verba ou ele não contratou a cobertura que poderia amparar aquele dano. Tá? Pensando nisso, numa solução mais completa, a Alfa tem algum tipo de produto que possa ajudar tanto o corretor na prestação realmente de uma consultoria adequada, quanto o cliente se sentir protegido de fato?
Sim, é importante, Fábio, você trazer essa questão do papel do corretor e do desafio que ele acaba tendo para conseguir entender ali qual é o tamanho do risco que ele precisa garantir, quais são as importâncias seguradas que ele precisa de fato contratar, porque na maioria das vezes quem passa essas informações é o segurado. E ele precisa ali ter o cuidado de interpretar o que de fato o que vai ter cobertura, o que não, e ainda fazer o desafio do que o que é valor de construção e o que é valor de venda, que é um outro desafio e um mito aí existente no mercado de seguros, né? Então, assim, pensando nisso, a Alfa, através da tua área de construção de novos produtos e de pensando até no que pode ser oferecido ao mercado como vantagens, disponibiliza hoje um produto chamado Alfa Premium e ele, através de uma contratação extremamente simplificada, acredito que seja o modelo mais simples do mercado hoje de contratação de um seguro residencial. Em poucos cliques o corretor consegue fazer uma contratação simples e extremamente completa. Por quê? No Alfa Premium, a gente tem a cobertura que a gente chama de básica ampla, que visa garantir todo tipo de dano material que aquele apartamento tiver e de alguma forma não ter sido passado ao corretor de forma detalhada pelo segurado. Então, assim, através de uma única cobertura, todos os danos materiais estarão amparados e através do limite máximo ali que a gente acaba definindo, trazendo segurança, tranquilidade e simplicidade para o processo. Então, assim, tentamos ajudar o corretor e o segurado de forma simples e segura de que ele pode ter uma tranquilidade ali, mesmo sem tanto conhecimento, e não ter nenhum tipo de preocupação numa contratação indevida. Excelente. E só agora que voltando, cara, que aí me ocorreu aqui, quando você falou com relação ao apartamento que causa um dano ao vizinho de baixo, a cobertura que se aplica é a cobertura de responsabilidade civil familiar. E é uma cobertura bem interessante. E não cobre só isso, certo? Perfeito. Assim, aqui o nosso mercado e até o Brasil ele tem bastante ainda um caminho a percorrer com relação à cobertura de responsabilidade civil. Quando você olha aí para outros centros econômicos diferentes, como por exemplo os Estados Unidos, responsabilidade civil é extremamente comum na sociedade. Quando você olha para o Brasil, um tema ainda que precisa ser desenvolvido e melhorado o conhecimento disso. Quando eu falo da cobertura de responsabilidade civil familiar, eu estou dizendo que eu estou garantindo danos que o segurado causar a um terceiro, seja dentro do teu imóvel ou também fora. Fora também. Era um desafio e uma oportunidade que a gente viu de que, por exemplo, o Fábio está passeando com a Valentina. Valentina, aquela fera, saiu na rua, por algum motivo olhou para algum pedestre e vou atacar. Fábio se descontrolou. É uma Yorkshire muito brava, realmente. A Valentina é muito brava. E a Valentina atacou um pedestre e acabou, de alguma forma, machucando. E o pedestre ali, Fábio, preciso de ajuda, vou precisar ir num médico, comprar remédio, enfim. Acho que ele não será tão educado assim, mas eu entendi. E aí o Fábio, através da sua apólice de seguro residencial na cobertura de responsabilidade civil, pode garantir esses danos que o cachorro acabou realizando num terceiro, numa vítima e mais. O segurado está dando uma festa na sua casa e por algum motivo, um descuido lá, por falta de manutenção dele, alguém escorregou e se machucou na festa. É outro tipo de amparo que a cobertura de responsabilidade civil oferece. Então, assim, responsabilidade civil familiar é uma cobertura tão ampla e tão importante e tão barata que quanto mais as pessoas perceberem a sua importância, mais apelo ela vai ter para a contratação e os corretores vão poder oferecer de forma até mais tranquila e conhecendo aquilo que de fato cobre, né? Apelo é muito grande de fato porque o que muita gente não tem ideia, né? Tudo que acontece dentro da sua casa é responsabilidade sua. Então, se você
aí uma festa, se você tem uma visita, o dano que é provocado dentro da sua casa, a responsabilidade é sua. E essa não é uma cobertura cara. Tá? E tem um apelo absurdo, assim. Esse exemplo que aí você trouxe com relação a cachorro, até o nosso amigo Alexandre Ventura, superintendente aqui da filial São Paulo, que costuma ir muito ao Vila Lobos, né, com a poodlezinha dele lá, a Shatira. Então ele vai lá, se acontecer alguma coisa, ele sabe que ele tem a proteção adequada. Então, a gente observa o leque realmente de opções e da amplitude que tem. Porque você provocar um dano a terceiro não é algo que não vai acontecer. Isso pode acontecer de fato. Então, o seguro se presta também para isso, né? Se você tiver um acidente súbito imprevisto, o seguro está ali realmente para te dar a tranquilidade. Acho que é algo que eu uso muito. A tranquilidade tem preço. E o seguro de residência, ele traz a tranquilidade necessária. E não só para o patrimônio físico ali, mas para qualquer dano que você provocar a terceiro. Isso se refere a você e todo mundo que mora com você. Então, os seus filhos estão jogando bola na rua, quebram um vidro, você vai imaginar, pô, mas foi fora de casa. Não. Mora contigo? Responsabilidade é sua. Responsabilidade é sua. Então, fica aí a dica que se a sua pólice não tem, é melhor você ter. E você realmente ter um LMI, um limite que possa ser interessante para cobrir esse tipo de evento. Agora, a gente falou um monte aqui, cara. Isso parece ser caro pra caramba, né? Quanto custa, em média, um seguro de residência? Olha, Fábio, acho que... Partindo que um carro, por exemplo, é caro, né? As pessoas olham ali, pô... E aí elas olham para casa, que é muito mais cara que o carro delas, deve pensar, seguro de residência, por tudo isso que vocês aí falaram, deve ser muito caro. Esse acho que é um dos maiores mitos que o mercado de seguro patrimonial enfrenta, né? Principalmente porque o seguro automóvel é o mais popular aqui no Brasil. Então, assim, quem tem um veículo de 50, 100 mil, paga 1.000, 2.000 numa pólice deste tipo. Quando olha para sua casa, uma casa de 200, 300, quanto for o valor de reconstrução da sua casa, imagina que não vai ter condições de pagar um seguro proporcional ao quanto ele precisa garantir. E isso é um mito que a gente, acho que como especialista do mercado, precisa apoiar e cada vez mais bater nessa tecla que isso não existe. Não é proporcional. O seguro residencial é extremamente barato e garante uma série de situações, conforme essas que a gente está colocando aqui. E para quem gosta de um cafezinho, só usando de exemplo, o seguro residencial ele sai por menos de 70 centavos por dia. Então, assim, é extremamente fácil de se contratar, é extremamente importante. Quando a gente olha para as coberturas que a gente já colocou aqui, a gente percebe a necessidade de que a gente busque esse tipo de tranquilidade. E vamos lá, né? É bem baratinho. Para proteger o patrimônio, né? O bem mais valioso que você tem, que é a sua casa, de fato, realmente é muito barato. Agora, falando ainda de residência, normalmente se cobre apenas os bens que se referem a uma residência, né? Então, se a camarada lá tem uma atividade comercial, e isso tem sido bem comum, né? As pessoas estão cada vez mais trabalhando de casa, e o que tem crescido muito é a atividade relacionada ao microempreendedor individual. E o cara, muitas vezes, a pessoa, ela de fato trabalha de casa. Por um seguro residencial padrão, todos os bens e equipamentos que se relacionam a essa atividade estão excluídos. Como é que a Alfa trata esse tipo de cliente? Esse é um tema também bem importante, tá, cara? A gente percebeu, principalmente pré-pandemia, que esse era um cenário que ainda era pouco explorado, e aí quando veio a pandemia a gente viu que a maioria dos profissionais liberais e profissionais microempreendedores individuais buscaram soluções para continuar atendendo seus clientes e às vezes até nas instalações da sua casa. E aí qual o papel do seguro nisso? E como você bem colocou, um seguro residencial tradicional não vai garantir esse tipo de risco que o profissional acaba tendo.
Então, assim, para o microempreendedor, seja ele cabeleireiro, seja ele ali manicure, cozinheiro, tem essa opção de estender a cobertura do seguro dele residencial para as atividades comerciais que ele exerce ali como um microempreendedor. Então, assim, mercadorias estarão cobertas, as máquinas ali que ele tiver, bens relacionados a essa atividade comercial estarão amparadas desde que o corretor contrate essa cobertura, definindo o limite ali de indenização. Então, ele passa a ter também essa segurança. E o conforto de estar ali na tua casa, tem o seguro residencial, também estou garantindo aqui as minhas instalações para entregar minha atividade comercial. Então, a Alfa sim oferece uma cobertura para isso. E fica a dica aí, você que é microempreendedor individual, você tem a oportunidade de garantir tanto a sua casa quanto a atividade comercial. Atividade que traz o sustento para a tua casa, você tem a possibilidade também de garantir numa apólice só. Você não precisa ter uma outra ou ficar correndo risco achando que não vai ter cobertura. Um ponto interessante também quando a gente fala de mitos assim é quando precisa definir qual é o valor em risco do bem. Você vai definir quanto é uma casa, quanto é uma apólice de seguro para você colocar o valor de indenização ali. E essa é uma confusão muito comum, porque acaba se colocando valor de venda. Quando, na verdade, e isso fica aqui claro, o que o seguro garante é o valor de reconstrução. Diferente de um carro, que a seguradora fica com o salvado, então ela vai ficar com o bem, por isso que ela te dá outro. A casa, a gente vai repor o bem como ele estava antes de acontecer o sinistro. Só que o bem não passa para a seguradora, o bem continua sendo do cliente. Então, por isso que o valor de reconstrução, que você precisa pensar bem na hora de você definir o valor em risco, seja da sua apólice de residência e principalmente da empresa, quanto é que eu preciso para colocar a minha empresa, a minha casa outra vez de pé. Com tudo que tinha dentro antes do sinistro, equipamentos, móveis, então, valor de reconstrução. Esse é o ponto mais importante, porque se você coloca valor de venda, você vai estar pagando por algo que você não irá receber, ou seja, você está tornando o seu seguro mais caro. Então, esse tipo de atenção acaba sendo importantíssimo, é valor de reconstrução. Quanto eu preciso para colocar a minha casa de pé? Independente se a sua casa está numa zona nobre ou numa zona não tão nobre, o valor da mão de obra, aí valor de material não muda. Porque você está na mesma região. Se você for falar de venda, é diferente. A região influencia. Sim. No valor de reconstrução, não. Então, essa é uma dica importante aí para que você possa também... O seguro já não é caro, mas que você possa pagar o seu seguro de maneira adequada. Cara, a gente está caminhando para o final, mas tem um tema importante aqui que a gente precisa trazer, que a Alfa tem uma linha de seguros sem franquia. Explica o que é isso melhor, porque para o cliente que não tem de fato a cultura do seguro, ele está muito habituado com a franquia do automóvel. Então, explica um pouquinho qual é o valor que tem de fato aqui no seguro sem franquia em toda a linha que a Alfa oferece. Tá. Eu acho que a gente pode começar, Fábio, explorando o quão especial é essa linha de produtos da Alfa sem franquia. Por quê? O corretor, o parceiro Alfa que oferece isso para o seu cliente, ele não tem concorrência do mercado para esse produto. Então, assim, de que forma que ele agrega valor na sua venda? É um produto único, um produto que somente a Alfa oferece, e mais, ele traz o dobro de tranquilidade, por quê? Quando eu tenho um sinistro, e aí o exemplo que você usou do automóvel, quando eu tenho um sinistro, quando eu tenho uma apólice, eu já pago aquele prêmio mensal de forma natural. Tive um sinistro, eu ainda tenho mais um valor a desembolsar relacionado à franquia. Então, assim, essa é uma questão que existe no seguro e de fato, é uma modalidade que hoje é a mais conhecida, mas a Alfa, pensando até numa simplificação e até num produto diferente para seus clientes, ela oferece uma linha de seguros sem franquia onde
o segurado teve um dano elétrico, teve um roubo, teve um vendaval na sua casa, ou até na sua empresa, quando a gente fala de academia, quando a gente fala de cabeleireiro, ele paga aquele prêmio ali mensal, mas se ele tiver um sinistro, ele não vai ter a franquia adicional a pagar. Então, ali, ele acaba percebendo o valor neste produto que é diferente. E mais, o corretor tem de novo a oportunidade de oferecer algo que ninguém oferece. Tranquilidade, preço justo e um custo-benefício que quem usa, quem contrata e quem pratica esse tipo de produto, percebe a diferença que ele tem para os produtos que existem aí no mercado. Então, a Alpha sim oferece e é um produto que a gente trata com muito carinho assim, e inclusive fomos premiados por isso, foi bem especial. Exatamente. Inovação em seguros. Exato. Esse aí é um ponto importante, né? Porque por mais que o corretor informe ao cliente, explique tudo quando está se contratando a pólice, quando acontece o sinistro, ele vê que ele tem que pagar mais alguma coisa, a primeira cobrança que ele vai fazer é direto ao corretor falando, cara, mas você não me avisou. E ele avisou. Então esse é um ponto realmente para que o corretor ele possa ficar atento, porque é algo que facilita não só a venda, mas quando ele tiver que, de fato, fazer uma entrega realmente de um sinistro, para que ele não tenha essa dor de cabeça de ter que explicar ou do cliente alegar que não sabia do que estava sendo falado. Bom, galera, a gente está caminhando aqui para o final. Caso você, corretor, tenha interesse realmente em saber um pouco mais e você que é um cliente que talvez não tenha nem a sua pólice de residencial e que tenha interesse, você pode realmente aí procurar um corretor e o corretor procurar os nossos gerentes comerciais, tá? E todas as informações estão no nosso site e nas nossas mídias sociais. E as informações também estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Falando em informações, tem algum lugar que o corretor hoje tem acesso às informações de produtos da Alpha? Tem sim. Através da plataforma de vendas dos nossos produtos patrimoniais, nós temos lá uma opção de comunicados e nesta opção a gente tem um manual que é específico para o corretor, uma linguagem completamente leve, simples, prática, onde o corretor consegue saber tudo aquilo que a gente oferece através de limites, as regras, as condições, e ter a informação na mão ajuda demais quando ele precisa realizar a venda, informar o segurado quais são as condições daquele seguro que ele pode oferecer, e de forma simples e dinâmica. Claro, ele pode também acionar nossos comerciais para colher mais informações. Alguns podem nos acionar também, né? Por que não? Mas sim, a gente tem um material prático e simples que oferece todas as informações que ele precisa. Cara, obrigado. Acho que hoje aqui a gente tirou uma série de dúvidas, alguns mitos que existem. E claro que se você tiver outros aí, você pode acionar também o seu gerente para que a gente possa estar te ajudando. Cara, obrigado, irmão. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e até a próxima. E a você, muito obrigado pela sua audiência, porque você é muito importante para nós, tá vendo? Já estou mandando aqui onde podcast. Fazendo marketing. Bom, e se você se interessou e se você quer saber de outros assuntos, nós temos muito conteúdo nos episódios anteriores do AlphaCast no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto!